Oi, meus docinhos! No vídeo de hoje eu venho falar pra vocês quais foram as loucuras que eu já cometi por estar apaixonada por uma pessoa. Bom, pessoal, quem nunca teve aí uma fase emocionado, emocionada? Hoje eu falo de desenvolvimento pessoal, né, de relacionamentos. Hoje eu tenho uma visão diferente, né, sobre isso. Não sou mais emocionada, mas já tive a minha fase emocionada, né? Então eu venho aqui falar com vocês como foi essa época que eu sinto um pouco de vergonha até, né, de dizer que eu fui emocionada. Bom, pessoal, quando eu era adolescente, eu era muito emocionada, então era um pouco carente também, porque eu quase não saía de casa, né? Então não saía de casa, não tinha amigos, então isso aumentava a minha carência, sabe? Isso fazia com que quando alguém olhasse pra mim, eu meio que já ia com tudo, sabe? Já, enfim, tô apaixonada, quero casar, sabe? Nesse sentido. E aí eu acabei, né, cometendo aí algumas loucuras por estar apaixonada por uma pessoa. Bom, pessoal, a primeira loucura que eu cometi foi com um cantor que eu conheci na época, sabe? Eu tinha lá meus 16 anos mais ou menos, e aí veio um cantor fazer um show aqui na minha cidade. E aí, olhando ali pro panfleto, né, do evento, eu achei ele muito bonito, esteticamente. Ele era o meu tipo de menino preferido, sabe? Achava ele muito bonito. E assim, fiquei na curiosidade, né? Ah, vou nesse show, quero ver ele de perto. E aí, pessoal, eu fui nesse show, né? Chegou o dia, eu fui no show. E assim, o menino era 5 vezes mais bonito do que ele estava na foto ainda, né? Se eu já estava apaixonada só de ver a foto do menino, quando eu vi ele pessoalmente, enfim, transbordei de amor, né? Fiquei muito encantada. E ali, pessoal, no dia do show, esse menino, ele foi muito simpático comigo e com a minha amiga, sabe? Tinham muitas mulheres ali na frente do palco, só que aí eu percebia que ele ficava olhando pra mim e pra minha amiga, sabe? Ele não tava dando muita importância para aquelas outras mulheres que estavam ali do outro lado do palco. E assim, pessoal, não é normal isso de acontecer, né? Na época eu não era bonita, minha amiga também não era bonita, então a gente ficou meio assim, ué, que será que ele viu em nós duas, né? E aí, pessoal, durante o show inteiro, assim, ele sempre muito sorridente pro nosso lado, cantava olhando pra mim, pra minha amiga, sempre muito solícito ali, né? Amigável com nós e meio que ignorando as outras mulheres que estavam ali. Então, isso aproximou nós dele, né? E ele de nós também, porque ele acabou percebendo que nós também estava gostando, né, dele olhando para nós. E aí, pessoal, ele foi um fofo, ele pediu pra gente se aproximar um pouco mais do palco. Ele era um cantor nessa vibe romântico, né? Então, ele era muito carinhoso. Ele veio, né, pediu pra mim, pra minha amiga se aproximar do palco, beijou a mão da minha amiga, sabe? Pegou a mão da minha amiga, deu um beijinho e depois veio e virou o rosto pra eu beijar ele no rosto. Então a gente ficou assim, tipo, sem saber o que fazer, sabe? Ali todo mundo olhando e aí aquele menino super lindo agindo daquela forma. Nossa, pessoal, meu coração explodiu de amor. E aí, depois que saímos daquele show, né? Depois de ter sido tão bem tratada por aquele cantor, também fomos muito bem tratadas pela família dele. A família dele era os empresários, né? Era a segurança, tudo em família. E aí eu percebi que a família dele também nos tratou super bem, nos deu copo, nos deu cartaz, enfim, conversou com a gente. Tipo assim, nem conhecia a gente, mas parece que já era pra ser, sabe? E aí, pessoal, eu gostei muito, né, de como ele agiu, como a família agiu, que aí quando eu cheguei em casa, eu tava muito encantada, né, então eu fui e criei um fã-clube pra esse menino, como forma de agradecimento, né, por tudo o gesto que ele fez comigo e com a minha amiga. E assim, eu fiquei encantada mesmo, literalmente apaixonada por ele, né? Então eu fui e criei um fã-clube, e esse fã-clube se tornou o maior que ele tinha, pessoal. Então assim, eu cheguei com uma semana, sabe, de fã-clube,
o meu fã-clube já se tornou o maior que ele tinha, o que as pessoas mais gostavam, porque eu tinha ideias criativas, sempre estava fazendo ali enquetes, interagindo com as outras fãs dele também. Então, assim, eu meio que se tornei a referência, sabe? O maior fã-clube, enfim, até a família dele também me tratava muito bem, gostava muito do fã-clube, enfim. Então, eu ganhei um certo destaque aí entre eles. Então essa foi uma loucura, pessoal, porque, enfim, um fã-clube, entendeu? Eu dedicava tempo para aquilo ali, eu promovia enquetes, eu interagia com as outras fãs, entende? Então foi uma loucura, me considero uma loucura, porque eu nunca tinha feito isso por ninguém, sabe? Foi a primeira vez que eu fiz um fã-clube pra alguém, sabe? Então essa foi a primeira loucura. E aí, pessoal, uma segunda loucura que eu fiz também por estar apaixonada por um garoto foi que o garoto que eu me apaixonei na época, ele morava em um sítio, né? Só que um sítio não muito distante da cidade. É um sítio que, tipo, você consegue ir de a pé até o sítio, mas assim, demora alguns minutos, né? Vai aí uma boa caminhada de uns 40 minutos, mais ou menos. E aí, pessoal, eu fiz isso. Eu fiz isso mesmo comigo morando no centro da cidade, né? Então, assim, eu saí do centro da cidade e comecei a fazer caminhadas em direção ao sítio, entendeu? Então, assim, eu saía da minha casa e o meu ponto de destino era em frente ao sítio que ele morava. E eu fiz isso por um ano, mais ou menos. E assim, tudo na intenção de vê-lo chegar do trabalho. Ele trabalhava, né? E aí ele chegava ali por volta das 7h, 7h20. Então, assim, eu fazia essa trilha, né? Eu fazia essa caminhada até o sítio na intenção de ver ele chegando do trabalho. E eu fiz isso por alguns meses, né? Quase um ano. Tudo por conta de um sentimento, pessoal. Olha só. A pessoa apaixonada fica meio boba, né? Fica meio besta. E aí eu acabei fazendo isso, sabe? Eu que não tinha o hábito de fazer caminhadas, acabei criando esse hábito de fazer caminhadas simplesmente para ver esse menino chegar do trabalho. E assim, pessoal, não foi um amor correspondido, não deu certo, não aconteceu nada entre eu e ele, mas assim, foi uma experiência, sabe? Ele foi o meu estímulo para fazer caminhadas, porque eu não gostava de fazer caminhada, não gostava de fazer exercício. Então, depois que eu, enfim, fiquei apaixonada por esse menino, eu adotei a caminhada e tanto é que até hoje eu faço caminhada, né? Vocês veem aí nos vídeos eu, enfim, transitando, né, pela passarela da avenida. E aí tô até hoje, só que a diferença é que como eu e ele não tivemos nada, então eu decidi mudar a direção da caminhada, sabe? Então antes eu ia da minha casa até o sítio dele, né? Fazendo caminhadas. Agora não, agora eu saio da minha casa e vou para a avenida principal da cidade e depois volto para casa novamente, né? E é isso, pessoal. Foi uma loucurinha que eu fiz na época que eu estava interessada por esses meninos, né? Isso foi um pouco das minhas loucuras. Comentem aqui nos comentários se vocês já cometeram alguma loucura por amor. Contem aqui pra mim que eu vou adorar saber.